Cadu, estamos vivendo no momento, né, o que consideram o Janeiro Branco. Sim. E eu faço uma menção muito forte e tenho um respeito muito grande até por essa data também, no sentido de fazer alusão à saúde mental. Sim, sim. E é algo que realmente, eu particularmente reflito muito dessa carência em que eu penso que o mundo, que as pessoas precisam. E hoje está tendo um déficit muito grande de tranquilidade, de sossego, de paz. Eu acho que a confusão mental está muito grande e tal. A minha pergunta é, ao seu ver, o pensamento filosófico, o fato de você tratar a vida dando sentido a partir da filosofia, isso pode atender ou pode ajudar a uma saúde mental? A pessoa pode ter um encontro consigo mesmo, dar sentido à sua existência e ter mais saúde mental a partir da filosofia? Sim. Hoje eu estava relembrando do primeiro exemplo que eu dei nesse vídeo de 135 mil visualizações hoje, né? Que eu dei o exemplo da cebola. Veja, porque quando a gente vai conversar filosoficamente, a gente precisa abrir uma região. Quando a gente fala de região, é região de sentido. Sim, pensamento. Perfeito. Veja, pense conosco. E você também aí assistindo a gente. A cebola, você tem o núcleo da cebola. E o que é que tem para além dos núcleos, né? Do núcleo, da verdade, da cebola? São as camadas. As camadas, é isso que eu ia dizer. As camadas, no mais das vezes, são todos os nossos papéis sociais. Não é? Sim. É o Cadu professor, o Cadu pai, o Cadu amigo, o Cadu, enfim. Rapaz, é. Então, essas camadas, o que é que acontece? Elas são as demandas do próprio teatro social. Elas nos demandam essas camadas, essas máscaras e essas facetas para eu poder me articular e me locomover no mundo da vida. Sim, não é? sim. Cada camada que eu coloco me afasta de onde? Da estação da existência. Do seu centro, do seu núcleo, do seu ser mais próprio. Sim. Do mais simples, do mais elementar. Perfeito. Precisamos, de algum modo, rememorar esse núcleo central. Esse núcleo central. Essa simplicidade que agora foi coberta por diversas camadas. Isso Cara, não significa que eu tenha que jogar as camadas fora. Tá. Mas rememorar a simplicidade do meu núcleo. Exatamente. E depois voltar para o teatro da vida, porque precisamos operar nele, não é? Com todas essas camadas e o jogo de cintura, mas agora de um modo diferente. Tá. Não esquecido que existe uma simplicidade, um núcleo central. Caramba, bicho. Será que isso responde a sua pergunta, de algum modo? Cara, responde. Mas a gente pode explorar mais. Vamos explorar mais. Eu vou usar como base momentos da minha existência. Por exemplo, isso tem total sentido. Essas camadas, elas realmente nos afastam se você não tiver cuidado. E olhe lá que se você não tiver cuidado, você pode nem sequer se encontrar novamente. Sim. Daí muita gente sem a saúde mental de vez, pessoas que inclusive dão cabo à sua própria vida, enfim, que tomam caminhos terríveis, e tem total sentido o que você falou, que vai surgindo essas camadas. Aí me fez lembrar uma coisa muito simples que aconteceu comigo, né? Tem acontecido de vez em quando. A gente vai evoluindo na vida social, profissional, sim. E aí vem surgindo, como você bem colocou, as camadas. Você vai adquirindo títulos, conhecendo mais pessoas, enfim, adquirindo uma matéria com bens, enfim. E meio que vai se distanciando e você vai tendo outros papéis, ao ponto de uma vez eu estava tão sobrecarregado, e parei um dia em casa assim e saí de calção, de short, descalço. E sem relógio, sem nada, aquele negócio é... E olhando assim, caramba, como a vida é simples. Por que é que a gente, às vezes, para se sentir importante, para ser enxergado, tem que estar com tanto adereço, com tantas coisas, né? É meio que assim, quem é você? Não, eu sou o doutor, eu sou... Você começa a carregar os títulos, enfim, né? É meio que assim, quem é você? Não, eu tenho, você responde ao invés... E aí você foi longe nesse aspecto de refrescar a memória no sentido da reflexão, da essência. Porque quando você observa, como você também disse, as capas, né? Elas ajudam, elas terminam que são necessárias. Mas se você perde a essência... Isso. E nesse dia eu achei tão interessante, e eu fui caminhar meio que fui descalço mesmo, assim, a propósito. E desse dia para cá, um dos exercícios que eu faço
Principalmente quando eu tô na praia, caminhar descalço na areia. Principalmente naquela parte molhadinha, né? Que a onda vem. Sim, eu acho tão legal aquilo ali. E às vezes sem nada, assim, sem até coisa simples, né? Sim. Lógico que isso não é a razão total do peso que alguém possa carregar, mas às vezes o relógio, isso, aquilo, a vida você pode simplificar. A essência é simples. Sim. As capas Sim. que dão peso. Sim. Não é assim? Tornam mais complexa a existência e até pesada. É como se fosse a armadura de proteção. Né, de proteção de tudo na vida. Então a vida fica um pouco mais pesada.